Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre cartéis de drogas, ou pelo menos tudo o que lhe contaram, na sombra da sangrenta reputação de Pablo Escobar e seu impetuoso cartel de Medellín. Uma força ainda mais sofisticada e letal construía seu império silenciosamente. Imagine um conglomerado criminoso tão bem estruturado e corporativo, que conseguiu não apenas desmantelar metodicamente o mais influente senhor das drogas da história, mas também dominar globalmente o mercado da cocaína, agindo como uma mão invisível. Esta é a saga do cartel de Cali, os Cavalheiros de Mocassins Gucci, cuja estratégia, inteligência e implacabilidade redefiniram o crime organizado, alterando para sempre as regras do jogo. Na Colômbia, no alvorecer do contrabando de cocaína em larga escala, existiam duas grandes organizações, o Cartel de Medellín e o Cartel de Cali. Do primeiro, todos, exceto os mais desinteressados, haviam ouvido falar devido à figura de seu líder, Pablo Escobar. No entanto, o segundo pode ser considerado ainda mais bem-sucedido que o primeiro. Comparando esses cartéis, praticamente todos chegam à conclusão de que Cali era uma corporação com um mecanismo de trabalho bem definido, enquanto Medellín era mais uma reunião de traficantes que agiam de forma imprudente e impulsiva. Sim, Medellín por muito tempo foi o líder do mercado da cocaína por ter ocupado essa nicho primeiro, mas Cali, de forma lenta e calculista, explorando os erros de Medellín, conseguiu desmantelar esse cartel e depois superá-lo, ampliando seu alcance praticamente em todo o mundo. Portanto, se você tem interesse em saber mais sobre o mais influente narcotráfico colombiano, então conheça o Cartel de Cali, do outro lado da lei. O pioneiro do comércio de cocaína em Cali foi Benjamin Herrera Zuleta, apelidado de Papa Negro da Cocaína. Ele era um verdadeiro veterano do narcotráfico, condenado em 1974 por tráfico de cocaína em Atlanta, Geórgia, de onde conseguiu escapar e se estabelecer em Cali. Lá ele criou uma intrincada rede de distribuição de pasta base de cocaína, que importava para a Colômbia para processamento e envio para os Estados Unidos. Foi detido em Cali em junho de 75 com um enorme carregamento de cocaína para a época, mas logo foi solto em março do ano seguinte. Herrera inicialmente se refugiou em Antioquia e depois escondeu-se por um longo período no sul do continente, fugindo da extradição. Aqueles que assumiram o lugar de Herrera em Cali foram os irmãos Rodrigues Orejuela, Gilberto José e Miguel Ángel, e seu amigo José Santa Cruz Londônio, apelidado de O Estudante, membros da gangue chamada Los Chemas. Eles chamaram a atenção das autoridades no início dos anos 70. A história inicial do Cartel de Cali e as biografias de seus principais fundadores, Gilberto e Miguel Rodrigues e José Santa Cruz Londônio, estão envoltas em um véu de mistério. Os relatos de sua infância e origem familiar se contradizem e estão repletos de detalhes mutuamente exclusivos. A única coisa que não levanta dúvidas é que os irmãos Rodrigues eram nascidos em Mariquita, no departamento de Tolima, e cresceram no bairro pobre de Baltazar, em Cali. Gilberto nasceu em 1939 e Miguel em 1943. O mais velho, aparentemente, nunca concluiu o ensino médio, enquanto Miguel afirmou ter obtido um diploma em direito. Mas, mais tarde, muitas testemunhas confirmaram. Miguel comprou seu diploma universitário através de uma doação a uma biblioteca e presentes ao reitor. Em um artigo da Time de 1991, Gilberto narrou detalhadamente sobre sua família e infância. Nasci entre as cidades de Mariquita e Honda, Tolima. Meu pai era pintor e desenhista, e minha mãe era dona de casa. Éramos 3 irmãos e 3 irmãs. Aos 15 anos comecei a trabalhar como balconista em uma farmácia em Cali. Aos 20 eu era gerente, e aos 25, 10 anos depois de iniciar na atividade, demiti-me para iniciar meu próprio empreendimento farmacêutico. Ele não mentiu sobre ter trabalhado na farmácia. Dela, ele e seu irmão
forneciam medicamentos legais e, 10 anos depois, Gilberto de fato abriu uma rede de farmácias, Drogas La Rebaja. Paralelamente, desde a juventude, consolidaram sua presença nas ruas, conquistando o respeito de outras gangues semelhantes nas ruas de Cali. Santa Cruz Londônio conhecia os irmãos Rodrigues desde a infância. Nasceu em 1943 e frequentou a mesma escola que eles. Em 1969, juntou-se a Los Chemas, liderada pelo criminoso e experiente Luiz Fernando Tomaia Garcia. Los Chemas estavam envolvidos em vários sequestros de cidadãos estrangeiros e empresários ricos. Nesses sequestros, os irmãos Rodrigues foram designados como meros executores, enquanto o estudante figurava como um dos líderes. Havia também informações de que os nomes dos futuros líderes do cartel de Cali constavam em registros criminais, mas nenhum deles nunca foi levado a julgamento, pois os juízes recebiam ameaças, e Gilberto Rodrigues Orejuela, no início de sua carreira, trabalhava como dinamitador sob o pseudônimo de El Chamisso. Os irmãos iniciaram seu narcotráfico como todos, com maconha, mas quando a cocaína, mais fácil de transportar e de maior valor, surgiu no horizonte, eles mudaram para ela. Assim, em 75, os irmãos Rodrigues Orejuela começaram a transportar pessoalmente pequenas quantidades de pasta base de cocaína do Peru para seu vale natal. Com os lucros dos sequestros, arrecadaram dinheiro para comprar uma pequena aeronave, e a bordo dela havia mais pasta, que refinavam em laboratórios nas margens dos rios Narinho, Cauca e Vale. No mesmo ano de 75, já eram mencionados nos relatórios das autoridades como narcotraficantes. É sabido também que em meados dos anos 70 foi justamente da organização de Cali que Hernández Gerardo Soto, amigo de infância dos irmãos Rodrigues e Chepe Santa Cruz, viajou para os Estados Unidos com um único objetivo: firmar contatos sólidos para a comercialização. Pouco depois, agiu da mesma forma o conhecido clã de Medellín dos Ochoa, cujo patriarca, aliás, nasceu e cresceu na cidade de Cali e era pessoalmente conhecido pelos fundadores do cartel. Cada um dos fundadores do cartel de Cali tinha seu próprio estilo, o que os ajudou a desenvolver a organização criminosa. Gilberto, baixo, corpulento, com uma aparência inofensiva, ficou conhecido como o xadrezista, por sua abordagem impiedosa e calculista ao narcotráfico. Inicialmente, o xadrezista deveria ser o gerente operacional do cartel, mas no final, tornou-se responsável pelo planejamento estratégico da organização. O belo Miguel, o irmão mais novo, micromanager, que gostava de participar dos mínimos detalhes das atividades diárias do cartel, e aparentemente era um chefe bastante rigoroso. As pessoas que trabalhavam para o cartel de Cali viam Gilberto como um bom tio. Lembrava Rubem Prieta, agente da DEA. Todos o amavam. Por outro lado, todos morriam de medo de Miguel. Jorge Salcedo, um dos personagens-chave desta história, lembrava que havia dias em que era melhor nem se aproximar do escritório de Miguel, e todos eram avisados de que ele estava de mau humor. José Santa Cruz Londônio era robusto, de aparência severa e parco em emoções. Para seus companheiros, era conhecido como Chepe e era o mais cruel dos três fundadores. Chepe tornou-se o coordenador ininterrupto da rede internacional de transporte de cocaína do cartel de Cali. Mais tarde, Elmer Pacho Herrera juntou-se ao cartel. Santa Cruz e os irmãos Rodrigues aceitaram sua homossexualidade. Era muito peculiar. Lembrava um agente do escritório de combate às drogas. Pelos relatos que ouvi, toleravam Pacho. Havia gracejos sobre seu comportamento homossexual, mas Pacho ia e fazia seu trabalho, e negócios são negócios. Herrera nasceu em 51 e era o mais jovem dos líderes de Cali. Dizia-se que era filho do Papa Negro da cocaína, Benjamin Herrera Zuleta, mas Pacho nunca confirmou. Pacho obteve formação técnica
e foi para Nova York como especialista, onde, após acumular algum capital, por um tempo conduziu negócios semilegais no ramo de joias, mas em meados dos anos 70, envolveu-se no tráfico de cocaína e foi detido 2 vezes, em 75 e 78. Pacho Herrera retornou a Cali em 1983, após um breve período de detenção, e firmou um acordo com os fundadores de Cali sobre direitos de fornecimento e distribuição, o que lhe permitiu fortalecer e expandir sua base em Nova York. Mais tarde, ele se tornou membro do conselho de administração do cartel e revelou-se um colaborador inestimável, usando suas conexões e conhecimento para ajudar Cali a se conectar com parceiros através de Juan Mata Ballesteros. De todos os diretores do cartel de Cali, há menos informações disponíveis sobre ele. Nunca se apresentou como um empresário honesto e não apareceu na imprensa. Durante os anos 70, o cartel de Cali fortaleceu e aprimorou sua rede. Aperfeiçoou a organização e a logística e começou a utilizar seus contatos familiares e criminosos, assim como a comunidade de imigrantes colombianos nos Estados Unidos, para sua expansão. Nesse ponto, já se podem notar as diferenças nas abordagens escolhidas por seus concorrentes de Medellín. O cartel de Medellín, no mesmo período, usava violência desnecessária para eliminar seus rivais e ocupar seu nicho em Miami e no sul da Flórida. Enquanto isso, o cartel de Cali, silenciosamente e sem chamar a atenção, dedicava-se aos seus negócios, criando um mercado de cocaína em Nova York. Anos se passaram antes que as forças de segurança de Nova York descobrissem a presença do cartel. Por exemplo, apenas no período de março a outubro de 1978, o cartel de Cali, debaixo do nariz dos agentes, comercializou cocaína no valor de 26 milhões de dólares americanos. Em 3 anos, Gerardo Soto, enviado para representar o cartel em Nova York, havia formado uma importante rede de distribuição de cocaína, que se expandia em um ritmo acelerado, até ser desmantelada pela força-tarefa CENTAC 4, criada para perseguir essa organização. Santa Cruz Londônio assumiu o lugar de Soto e o trabalho continuou. Nesse período, Gilberto Rodrigues, junto com Jorge Luiz Ochoa, eram donos de bancos no Panamá, para onde direcionavam uma parte significativa dos lucros obtidos nos Estados Unidos. De lá, o dinheiro passava para filiais de bancos colombianos no Panamá, e então cerca de 30 empresas lavavam o dinheiro até que todos os vestígios da cocaína fossem removidos. As dificuldades, porém, não tardaram a surgir. No final dos anos 70, em Nova York, foi preso o japonês Ishida Kawai, proprietário das joalherias homônimas na Colômbia. Kawai tinha consigo uma maleta com quase 3 milhões de dólares em dinheiro vivo. Kawai estava envolvido na lavagem de dinheiro para o cartel através de seu negócio de pedras preciosas e rapidamente começou a depor. O japonês aparentemente revelou as informações que conhecia e poucos dias depois foi realizada uma invasão a uma fazenda no Alabama, adquirida por Rodrigues Orejuela, onde foi encontrada uma pista de pouso para pequenas aeronaves que transportavam cocaína. Além disso, por indicação de Kawai, os agentes inspecionaram uma fábrica de portas de madeira, que importava a madeira para a produção da Colômbia. A importadora era uma empresa chamada Atlantic Lumber Co., que alugava um armazém em Baltimore, Maryland. Cada tábua do carregamento tinha pouco mais de 3 metros de comprimento e 10 centímetros de espessura. No interior, foram encontrados pacotes de 225 quilos de cocaína cada. A Atlantic Lumber estava registrada em nome de Jorge Soares e Miguel Barbosa, que se revelaram ser Santa Cruz Londônio e José Patinho, considerados então os maiores distribuidores de cocaína em Nova York. Posteriormente, a pista levou a um suspeito colombiano, Daniel Acampo, que foi colocado sob vigilância. Santa Cruz Londônio, já perseguido pela DEA, havia retornado a Cali, enquanto Gilberto Rodrigues, por sua vez,
viajou para os Estados Unidos para supervisionar a rede de distribuição, desconhecendo a vigilância sobre a campo. Miguel, por outro lado, permaneceu na Colômbia e, naquele período, realizava uma extensa atividade de infiltração nas camadas mais altas da sociedade. Ele tinha um aliado inabalável, o jornalista Alberto Giraldo, que era o melhor especialista em relações públicas entre representantes de empresas privadas e altos funcionários governamentais. Mas Gilberto não permaneceu muito tempo nos Estados Unidos. Em janeiro de 1980, o telefone de Daniel Acampo foi grampeado e, no final do mês, descobriu-se que ele ligava frequentemente para o hotel Waldorf Astoria, em Nova York, para o quarto de um certo Fernando Gutierrez. Acampo foi detido no final de janeiro de 1980 com $300 mil em dinheiro. Os documentos encontrados em sua posse permitiram concluir que suas operações de cocaína movimentavam $2 milhões por mês e que ele era um dos maiores traficantes do cartel de Cali. Eles também revelaram outros 2 colombianos envolvidos na organização, Luiz Ibargüen e Manuel Vasquez. Naquele dia, quando Acampo foi capturado, o misterioso Fernando Gutierrez deixou o hotel, mas cometeu um erro crasso. Registrou seu endereço na Flórida, casa número 1, na Grove Island. O administrador do edifício de Grove Island reconheceu José Santa Cruz em uma fotografia como visitante habitual de Fernando Gutierrez, e Gutierrez revelou ser nada menos que Gilberto Rodrigues Orejuela. Era fevereiro de 1980, e foi nesse momento que os agentes conseguiram finalmente identificar todos os líderes do cartel de Cali por nome e rosto. Gilberto Rodrigues compreendeu que estava em sérios apuros e decidiu transferir seus negócios para um lugar mais tranquilo. Ordenou a seu subordinado Jaime Muneiro que comprasse por $800 mil um rancho de gado em Hope Hole, Alabama. Muneiro construiu lá uma pista de pouso, mas expôs-se acidentalmente ao cometer uma imprudência. Comprou 200 cabeças de gado em dinheiro vivo e a um preço significativamente acima do valor de mercado do rebanho. Consequentemente, em setembro de 1981, as autoridades confiscaram o rancho, acusando Muneiro de adquirir a propriedade com dinheiro do narcotráfico. Dessa forma, o Escritório de Combate às Drogas, DEA, conseguiu, em 3 anos, de 78 a 81, confiscar do cartel de Cali $2 milhões em dinheiro, 70 armas de fogo e mais de 200 quilos de cocaína com um valor de mercado de $50 milhões. Os agentes das forças de segurança identificaram cerca de 40 membros da organização e a Procuradoria condenou muitos deles por tráfico de cocaína, identificando também os líderes. 3 anos depois, ficou claro que nada disso havia afetado o trabalho do cartel de Cali. Gilberto Rodrigues Orejuela retornou à sua cidade natal, enquanto José Chepe Santa Cruz permaneceu a figura central nos Estados Unidos e continuou a trabalhar para transformar Nova York na principal plataforma para a cocaína. O braço direito de Chepe, Cervantes, descreveu em detalhes mais tarde como a cocaína era distribuída em Nova York. No início dos anos 80, ela era transportada de Miami para Nova York. Ele deveria estar pronto para receber uma ligação de Santa Cruz a qualquer momento. Na maioria das vezes, a mercadoria era transportada em carros de luxo, em compartimentos secretos habilmente disfarçados. Ao chegar ao destino, Cervantes enviava ao pager de Chepe o número da cabine, ou lhe era informado onde deveria ir, e o chefe retornava a ligação depois de um tempo para discutir os negócios. Chepe exigia que os funcionários tivessem sempre consigo moedas de 25 centavos, totalizando $100, para não terem problemas com as ligações das cabines. Quando Santa Cruz dava a seus homens um número de telefone, eles deveriam anotar em um pedaço de papel outro número, para que, se alguém de fora tentasse memorizar os números, memorizasse os números errados. O cartel de Cali implementou o mesmo sistema para seus outros 3 mercados principais, Miami, Houston e Los Angeles, estabelecendo uma estrutura de células rígida.
A filosofia norteadora do nascente cartel de Cali era que, quanto menos um membro soubesse, melhor seria para a organização. A cada funcionário era atribuído um número de código, cujo registro era mantido na sede em Cali. O líder da célula dava o sinal verde ao traficante, que ia ao telefone público para obter uma lista de clientes e o horário do encontro com cada um deles. Depois contatava os compradores em locais específicos, que mudavam semanalmente. O vendedor geralmente entregava 2 quilos a cada comprador, mas o comprador não precisava pagar no momento da compra. O cartel vendia em consignação, ou seja, 3 quilos eram distribuídos ao comprador a crédito e ele tinha um certo período de tempo para o pagamento. Faziam as entregas aos sábados e domingos, porque acreditavam que a maioria dos policiais não trabalhava nesses dias. Após o pagamento da mercadoria, o traficante ia ao esconderijo, onde, usando máquinas de contar dinheiro, acertava as contas e reportava ao chefe a quantia recebida através da cabine telefônica. Uma das maneiras de exportar dinheiro para a Colômbia era o contrabando de automóveis, eletrodomésticos, materiais de construção e máquinas pesadas. Contrabandear dinheiro era muito mais arriscado do que, por exemplo, comprar um carro de $250 mil e enviá-lo para a Colômbia. No entanto, o dinheiro era exportado de qualquer forma. O cartel utilizava mensageiros para o contrabando de dinheiro dos estados. O dinheiro era transportado em maletas quadradas, semelhantes às usadas por pilotos. No final dos anos 70, o cartel forçava seus mensageiros a voar com os voos da Braniff Airlines, onde tinham contatos. O dinheiro contrabandeado em uma única viagem variava entre $100 mil e $300 mil, dependendo do tamanho das notas. No entanto, no início dos anos 80, a maior parte do dinheiro sujo foi transferida dos Estados Unidos para o Panamá, onde Gilberto Rodrigues era coproprietário de um banco. Naturalmente, para que um negócio ilegal com tais rendimentos funcionasse e houvesse algo a ser lavado, era necessário também um braço armado. Assim, sob o comando de Santa Cruz, havia um grupo de sicários, conhecidos como os Palestinos. Eram colombianos vindos de Medellín, sob a liderança de Ñus Palestino. O cartel de Cali os havia transferido para os Estados Unidos e foram suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de inúmeras pessoas em Nova York, Chicago e Miami. Os palestinos eram conhecidos por sua brutalidade e eram esquivos, desviando por muitos anos a atenção das forças de segurança das atividades principais do cartel. Dessa forma, no início dos anos 80, o cartel de Cali tornou-se um participante de pleno direito e o segundo maior ator no crescente mercado de drogas. Tinham uma poderosa organização, logística bem estabelecida e uma conspiração astuta que lhes permitia viver o estilo de vida que almejavam, o de cavalheiros respeitáveis. Os dois cartéis, Cali e Medellín, tinham visões drasticamente opostas sobre a atividade criminosa, mas inicialmente, entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, conviviam pacificamente. Cali e Medellín colaboravam ativamente na coordenação de suprimentos, investiam em laboratórios de processamento e subornavam políticos juntos. Em essência, naquele momento, eram concorrentes amigáveis. Cada um tinha seu próprio mercado, e até meados dos anos 80 havia espaço para todos. Nesse período, os líderes dos cartéis de Cali e Medellín desfrutavam de sua crescente riqueza, movendo-se livremente na sociedade. Por exemplo, tanto Pablo Escobar quanto os irmãos Rodrigues participavam de corridas de automóveis. Escobar e seu parceiro possuíam uma equipe de corrida, enquanto os irmãos Rodrigues possuíam 2 pistas de corrida. Todos os líderes também eram unidos pelo amor ao futebol. Os irmãos Rodrigues adquiriram o time América de Cali e visavam vitórias em nível nacional. Além disso, ao contrário de Pablo, não enterravam seus bens, mas os colocavam em circulação, com tanto sucesso que a cidade de Cali, sob sua liderança,
transformou-se em uma metrópole próspera e moderna. Possuíam uma rede de farmácias, produções farmacêuticas e cosméticas, empresas imobiliárias, construtoras, agrícolas e de distribuição. Nos anos 80, a população de Cali ultrapassava 1 milhão de habitantes. Naturalmente, na cidade havia inúmeros telefones, cada um dos quais sob o controle do cartel. Graças a subornos, os técnicos e engenheiros do cartel podiam interceptar qualquer ligação. O cartel empregava também milhares de taxistas. Reunidos no aeroporto, reportavam a chegada de cada gringo suspeito. Os chefões haviam dividido Cali em feudos. Gilberto e Miguel controlavam o centro de Cali, a área ao redor do Hotel Intercontinental e Ciudad Jardim, na parte mais meridional de Cali, onde vivem os moradores mais ricos. Chepe possuía a região sul de Cali. Os territórios de Pacho incluíam Palmira e Yumbo, ao norte de Cali, e Jamundi, uma cidade a 50 milhas ao sul de Cali. Cada um deles tinha propriedades de luxo em cada bairro, protegidas de olhares curiosos por muros altos. Ao lado de suas residências, encontravam-se piscinas, quadras de tênis, pistas de boliche, arenas de rinha de galos, estábulos, discotecas, praias privadas e até campos de futebol. Para não chamar muita atenção, dirigiam Mazdas modestos, enquanto os carros de luxo que possuíam eram alugados para políticos e figuras notáveis. Para controlar a população local, o cartel subornava figuras-chave na política, segurança pública e negócios. O banco de Gilberto cedeu pacotes de ações a líderes locais, alguns dos quais entraram para o conselho de administração do banco, o que lhes dava direito a empréstimos facilitados e descobertos. O cartel de Cali, em meados dos anos 80, tinha dinheiro e poder, mas desejava também status social. Por isso começaram a trabalhar arduamente para que as pessoas influentes de Cali os aceitassem como parte de sua elite. Chepe, por exemplo, organizava festas suntuosas para autoridades governamentais colombianas, fornecendo comida e serviços para 600, 700 convidados. Mas, como para Pablo Escobar, inicialmente não obtiveram sucesso. No entanto, também nesse caso, pode-se claramente observar a diferença na abordagem. O Clube Colômbia, um exclusivo clube social de empresários e industriais, rejeitou o pedido de adesão de Chepe. O narcotraficante furioso não foi assassinar os snobs como seu vizinho. Em vez disso, construiu uma cópia exata do clube em uma colina no prestigiado bairro de Ciudad Jardim e o chamou de Casa na Venta. Chepe construiu também, fora da cidade, seu clube de campo, Vila Brenda, onde apenas os poderosos eram admitidos. Nos meios de comunicação, os líderes do cartel construíam uma imagem de empresários bem-sucedidos e respeitáveis. Se surgia alguma informação negativa, Gilberto ligava pessoalmente para os jornalistas. Essa crescente influência não poderia deixar de atrair a atenção de predadores locais. Em novembro de 81, foi realizada uma reunião entre os líderes de ambos os cartéis sobre o sequestro de Marta Ochoa pelo grupo guerrilheiro de esquerda M19, com o objetivo de obter um resgate de 15 milhões de dólares. Historiadores divergem sobre o local do encontro crucial, Cali ou Medellín, e quantos narcotraficantes estavam presentes. Os números variam de 20 a 223, mas, sem dúvida, os líderes nessa reunião adotaram uma estratégia que não só libertou Marta Ochoa, mas também permitiu enfrentar a ameaça guerrilheira. No campo de futebol de Cali foram jogados panfletos anunciando o nascimento de uma nova organização, chamada Morte aos Sequestradores, ou, em espanhol abreviado, MAS. Comunicava-se que garantiriam que cada participante do sequestro terminasse pendurado em uma árvore. Os guerrilheiros receberam a mensagem e libertaram Marta ilesa, embora ainda não esteja claro se um resgate foi pago. Na segunda reunião do MAS, os cartéis firmaram um acordo sobre como o fornecimento de cocaína seria regulado e coordenado para aumentar seus lucros, e qual grupo controlaria qual mercado.
O cartel de Cali possuía Nova York, o cartel de Medellín, Miami e o sul da Flórida. A Califórnia foi declarada Zona Franca, mas acabou caindo sob o controle de Cali. Ochoa e Escobar dominaram as duas reuniões do MAS, e parece que, nesse ponto, o cartel de Cali estava disposto a se submeter à liderança do cartel de Medellín. As relações entre Jorge Ochoa e Gilberto Rodrigues no início dos anos 80 são excelentemente ilustradas pela existência desses grupos. Jorge Ochoa nasceu e cresceu em Cali e era amigo de infância do mais velho Rodrigues. No final dos anos 70, Jorge e Gilberto tornaram-se parceiros de negócios e fundaram um banco chamado First Inter-Americas Bank para lavar seu dinheiro. Os juros dos depósitos, por acordo tácito, permaneciam no Panamá e iam para os bolsos do general Noriega e seus cúmplices. Além disso, naquela época, tanto os de Medellín quanto os de Cali firmaram sua mais importante aliança estratégica com o México. O melhor amigo do cartel de Cali foi Amado Carrillo Fuentes, apelidado de Senhor dos Céus. Foi assim chamado porque foi o primeiro a usar aviões de passageiros antigos para transportar toneladas de cocaína da Colômbia para o México. Amado assumiu a liderança do cartel de Juárez em 1985. Juárez era um importante ponto de fronteira para o tráfico que cruzava o México. Carrillo desempenhou um papel crucial como elo entre a Federação Narco-Mexicana e o cartel de Cali. Como disse um analista à revista Time, ele tinha um verdadeiro talento para criar alianças. Nos anos 90, quando Carrillo Fuentes era talvez o mais influente chefe no México, estabeleceu estreitas relações de trabalho com Miguel Rodrigues, o mais influente chefe colombiano. Disse que telefonariam um para o outro quase diariamente para discutir negócios. Rodrigues pagava a Carrillo Fuentes uma taxa de trânsito de 1 quilo para cada 2 quilos de cocaína colombiana, entregues com sucesso nos Estados Unidos. Apesar de suas boas relações humanas e respeito mútuo, os dois chefões disputavam constantemente por dinheiro, principalmente porque Amado muitas vezes atrasava os pagamentos pela cocaína. Às vezes uma apreensão, às vezes um barco afundava em uma tempestade, às vezes outra coisa. Uma vez Carrillo Fuentes teve que enviar a Miguel 3 reféns mexicanos como garantia de pagamento. Os mexicanos foram libertados depois que Carrillo Fuentes pagou a Rodrigues Orejuela mais do que o devido e o presenteou com uma propriedade no México como compensação. Em meados dos anos 80, o mercado americano de cocaína, devido às ações coordenadas dos dois cartéis e ao uso das rotas de tráfico mexicanas, começou a saturar-se. O preço da cocaína nos Estados Unidos caiu quase 2/3, enquanto na Europa a cocaína era vendida por 4 vezes esse valor. E em 1984, Gilberto Rodrigues e Jorge Ochoa foram juntos à Espanha para escapar da pressão que o governo colombiano exercia sobre os narcotraficantes do país e, naturalmente, para estudar o mercado europeu de cocaína. E o mercado europeu de drogas estava maduro para a infiltração. Quando Gilberto Rodrigues e Jorge Ochoa se mudaram para a Espanha em 1984, adquiriram um grande rancho em Badajoz, perto da fronteira com Portugal, que servia de base de operações de onde poderiam analisar o potencial do tráfico de cocaína na Europa. O cartel de Cali entrou em contato com contrabandistas de tabaco galegos na Espanha, que conheciam bem a costa da região e os armazéns que poderiam ser utilizados para o contrabando de drogas. O cartel passou a usar barcos para recolher a droga de navios oceânicos e trazê-la para a terra. Para lavar seu dinheiro, criaram uma rede de contas entre bancos espanhóis e panamenhos e investiram em imóveis. Jorge Ochoa enviou um de seus principais assistentes, Teodoro Castillon, para a Inglaterra, Alemanha e Holanda, para estabelecer contatos com as comunidades colombianas locais e ver se poderiam criar infraestruturas e redes de distribuição semelhantes às que tinham nos Estados Unidos. No entanto, Gilberto, Jorge e suas esposas foram presos perto do apartamento de Rodrigues em Madrid.
Os Estados Unidos enviaram um advogado a Madrid para obter a extradição de Rodrigues e Ochoa, mas o tribunal espanhol, em vez disso, os extraditou para a Colômbia. Nos 4 anos seguintes à chegada de Rodrigues e Ochoa à Espanha, o cartel de Cali alcançou considerável sucesso no mercado de drogas, há muito tempo dominado pela heroína. Em 1990, as apreensões de cocaína aumentaram drasticamente, de 900 quilos em 1985 para 13 toneladas em 1990. 3 anos depois, o cartel havia aperfeiçoado tanto a rede de contrabando europeia, que utilizava os principais portos comerciais europeus, incluindo Hamburgo, Liverpool, Gênova e Roterdã. Calorosas eram as relações que os cavalheiros de Cali haviam estabelecido com o crime organizado italiano. Cali fornecia a cocaína e a venda era gerenciada pelos italianos. Colaboravam com todos, tanto com os sicilianos quanto com os napolitanos. A Camorra, que possuía a rede mais desenvolvida para distribuição de heroína e o porto mais receptivo e corrupto de Nápoles, encarregava-se do comércio atacadista de grandes quantidades de mercadoria colombiana em toda a Europa. Os serviços da Camorra para o cartel de Cali incluíam também a lavagem de dinheiro. Uma vez, as autoridades italianas descobriram que a Camorra havia lavado 40 milhões de dólares para o cartel de Cali, depositando primeiro o dinheiro na conta da avó de alguém, em Mantua, e depois a avó havia transferido os fundos para a conta de uma empresa fictícia em Nova York. De lá, o dinheiro foi transferido para a conta de outra firma no Brasil e sumiu. Diversas prisões durante a venda de cocaína também documentaram as promissoras relações do cartel de Cali com os sicilianos. Por exemplo, em 1989, a desativação de 2 laboratórios na Itália levou à apreensão de 267 quilos de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína. E no mesmo ano, um informante do FBI confessou ter organizado o transporte de mais de 500 quilos de cocaína da Colômbia para a Sicília. Em 1992, 2 eventos importantes aumentaram drasticamente o potencial de expansão do cartel de Cali na Europa. O primeiro foi o colapso do comunismo, seguido pela queda do Muro de Berlim em 89 e pela dissolução da União Soviética em 1º de janeiro de 1993. Em segundo lugar, o surgimento de uma Europa sem fronteiras, depois que as barreiras comerciais europeias foram eliminadas em 1992, em conformidade com as disposições do Ato Único Europeu de 1987. Imediatamente após a queda do Muro de Berlim, as primeiras organizações a surgir entre Oriente e Ocidente foram os sindicatos criminosos. O cartel de Cali e as principais organizações criminosas europeias começaram a realizar reuniões de cúpula no início dos anos 90 para entender como poderiam colaborar da melhor forma para promover seus interesses. Demorou um tempo para que a colaboração produzisse resultados, e nos primeiros 3 meses de 1993, foram apreendidos cerca de 2.300 quilos de cocaína, e a importância dos países do leste europeu e da Rússia no trânsito mundial de drogas começou a crescer. Prova de sua crescente importância foram os volumes de apreensões de cocaína na região. Por exemplo, em 21 de fevereiro de 1993, perto de São Petersburgo, foram apreendidos cerca de 1.100 quilos de cocaína e presas 7 pessoas. Em setembro e outubro de 1991, as autoridades tchecoslovacas e polonesas apreenderam 2 remessas de cocaína de 100 quililitros, escondidas em carregamentos de cerveja. Parecia que o nível de cooperação criminal internacional não tinha limites geográficos. Traficantes europeus viajaram até a Colômbia para uma troca de experiências e para firmar parcerias sólidas. Há dados que indicam que os colombianos tentaram entrar também no mercado japonês, mas não conseguiram fechar um acordo com a Yakuza. No início de 1993, quase 10 anos após a viagem de Gilberto Rodrigues e Jorge Ochoa à Espanha, o cartel de Cali tinha um alcance global que talvez não tinha paralelo na história do crime organizado, e o potencial de crescimento poderia ser infinito se na própria Colômbia
não tivesse começado uma guerra de todos contra todos, iniciada pelo Cartel de Medellín. O Cartel de Medellín tornou-se o principal alvo dos esforços das forças de segurança americanas. Alexander Watson, vice-chefe de missão da Embaixada Americana em Bogotá, de 81 a 84, afirmou que a missão considerava Cali uma cidade relativamente tranquila naquele período. O tráfico de drogas estava apenas começando a se desenvolver rapidamente, lembrava Watson. Então, se você fosse americano, poderia ir a Cali vindo de Bogotá a qualquer momento, sem temer nada. O governo americano manteve uma postura favorável em relação aos traficantes de Cali durante todos os anos 80. Explicando por que o governo dava pouca atenção a Cali, Crescêncio Arcos, diplomata e vice-secretário assistente de Estado do Sebrirúa nos anos 80, disse: considerávamos a organização de Escobar como os gangsters típicos concorrentes de ouro que adoravam um estilo de vida ostentoso. Os traficantes de Cali, por outro lado, eram reservados, manipuladores. Nós os chamávamos de criminosos de mocassins Gucci. Já em 81, o Escritório de Combate às Drogas, DEA, abriu filiais em Cali e Medellín. Trabalhar como agente da DEA na Colômbia implicava riscos. Em 76, em Bogotá, por exemplo, um agente foi morto a tiros. O assassino simplesmente entrou no escritório, subiu ao andar certo e disparou 3 tiros contra o agente. Esses 2 escritórios operavam de forma muito discreta, com 2 agentes cada um, encarregado da coleta de informações. A coisa mais importante que conseguiram estabelecer era que havia muitos traficantes, e todos colaboravam, ou com Cali, ou com Medellín, e os de Medellín eram mais numerosos. O mais conhecido e ostentoso entre os líderes era, naturalmente, Chepe Santa Cruz. Os agentes eventualmente compuseram um retrato mais ou menos claro dele, e as autoridades colombianas deram permissão para grampear as chamadas de Chepe com os Estados Unidos. Em 83, as autoridades colombianas começaram a grampear as conversas telefônicas de Chepe com os Estados Unidos. Naturalmente, os chefões ficaram imediatamente cientes, pois, como já dissemos anteriormente, eles haviam se preocupado com isso vários anos antes, subornando funcionários das companhias telefônicas. Um dos advogados de Santa Cruz visitou o escritório da DEA na Colômbia e avisou que pretendia obter uma ordem judicial que proibisse a polícia de grampear todos os telefones pertencentes a Santa Cruz. Naquela época, o cartel de Cali já tinha em sua equipe uma equipe de advogados talentosos que representavam seus interesses na esfera legal. Em meados dos anos 80, a estratégia do cartel de Cali se consolidou definitivamente. Comprar a Colômbia, não a aterrorizar. Espalhem dinheiro por toda parte e todos os aceitarão. Apoiem um candidato político e ele estará no bolso de vocês. Quando o dinheiro das drogas inundou Cali, o cartel provocou um boom econômico. Os agentes que investigavam os casos do cartel diziam: os cidadãos respeitáveis de Cali estavam dispostos a fazer vista grossa, pois os chefões conquistavam seu favor, distribuindo sua riqueza por toda a cidade. Mais tarde, isso tornou nossa tarefa muito mais difícil quando tentamos desmantelar o cartel. Mas um cartel ainda é um cartel, mesmo que use sapatos Gucci. É amplamente conhecido o fato de limpezas massivas da cidade de elementos antissociais, como moradores de rua e prostitutas, cujos corpos eram jogados no rio Cauca. Em meados dos anos 80, o cartel de Cali havia corrompido todas as camadas-chave da sociedade colombiana. Sentiam-se intocáveis e eram intocáveis. As autoridades não pretendiam persegui-los. Estavam muito ocupadas perseguindo o cartel de Medellín descontrolado. Os cavalheiros podiam agora focar-se em transformar sua organização em uma empresa criminosa multinacional. Escobar, na época, era um deputado suplente no Congresso da Colômbia. Criminoso com um desejo ardente de ser aceito pela elite social colombiana, Escobar apresentava-se como promotor esportivo,
industrial, filantropo, construtor e defensor dos recursos naturais. Mas em seu caminho apareceu o ministro da Justiça Lara Bonilla, um combatente incorruptível pela legalidade, determinado a perseguir o cartel de Medellín até o fim. Ao final de seu confronto, os sicários de Escobar o crivaram de balas de metralhadora em uma rua movimentada de Bogotá. O assassinato do ministro da Justiça forçou o presidente Belisário Betancur a declarar guerra sem piedade a todos os narcotraficantes, e os chefões do cartel de Medellín realizaram um ato de desaparecimento da vida pública. Os chefões de Cali não aprovaram o assassinato de Lara Bonilla, mas também foram forçados a passar à clandestinidade. Foi então que Gilberto Rodrigues e seu amigo Jorge Ochoa partiram para a Espanha, enquanto Santa Cruz foi para o México e enviou alguns de seus assistentes para os Estados Unidos, para explorar possíveis locais para novos laboratórios de refino de cocaína. Posteriormente, ocorreu a ocupação do Palácio da Justiça colombiano, durante a qual os guerrilheiros do M-19 fizeram 250 pessoas reféns, incluindo o presidente da Suprema Corte colombiana e muitos dos 24 juízes da mesma. Nas 24 horas seguintes, milhares de soldados e policiais tentaram retomar o edifício, mas os guerrilheiros, bem armados e entrincheirados, defenderam-se ferozmente. Quando o governo finalmente prevaleceu, 25 reféns jaziam mortos, incluindo o presidente da Suprema Corte e, aparentemente, todos os guerrilheiros. É amplamente acreditado que o cartel de Medellín pagou os guerrilheiros para ocuparem o palácio e queimarem os arquivos judiciais contendo os dossiês de extradição que tinham provas comprometedoras contra eles. Os juízes, muitos dos quais eram favoráveis à manutenção do tratado de extradição com os Estados Unidos, votariam sobre a questão em um futuro próximo. O ataque chocante ao coração do sistema legal colombiano ditou o tom para o resto da década. Em 1990, mais de 200 funcionários judiciais e pelo menos 40 juízes colombianos haviam sido assassinados. O presidente da Colômbia, Virgílio Barco, que assumiu o cargo em 1986, aplicou o Tratado de Extradição entre Colômbia e Oasis e Uavá. Em resposta, o cartel de Medellín iniciou uma campanha terrorista implacável contra o Estado. O cartel jurou que melhor uma tumba na Colômbia do que uma prisão nos Estados Unidos, e passou a perseguir os proeminentes defensores da extradição, assim como os funcionários que combatiam ferozmente as drogas. Iniciou-se uma série de assassinatos sangrentos. Quando Gilberto Rodrigues e Jorge Ochoa foram juntos à Espanha, confiavam um no outro e trabalharam juntos para explorar novos mercados. Mas as relações se deterioraram gradualmente à medida que as duas poderosas organizações expandiam suas atividades, e entre elas crescia a tensão devido às diferentes abordagens dessa expansão. Um momento crucial foi a extradição de Ochoa e Rodrigues da Espanha, em 1986. Rodrigues foi julgado na Colômbia em março de 1987, sob acusação de contrabando de cocaína, o que poderia tê-lo levado à extradição para os Estados Unidos. Mas isso aconteceu em uma cidade onde o cartel de Cali controlava tudo, incluindo o sistema judiciário. Então Rodrigues foi previsivelmente absolvido. Jorge Ochoa retornou à Colômbia em julho de 86 e encontrou-se em uma situação legal mais complicada que a de seu amigo de infância, e teve de fugir. Falamos mais detalhadamente sobre isso no vídeo sobre o cartel de Medellín. Ochoa escondeu-se da justiça até novembro de 86, quando a polícia o parou em um posto de controle perto de Palmira, nos arredores de Cali. Ele estava a caminho de uma reunião de cúpula convocada por Escobar para elaborar os detalhes da criação de um único supercartel, que seria liderado por Escobar. Segundo um informante, Ochoa chegou a Cali em uma Porsche branca. Quando um policial parou o carro de Ochoa, o narcotraficante ofereceu, com displicência, uma propina de $10, e aquele recusou. A
oferta de propina aumentou gradualmente até $400.000, mas sem sucesso. Ochoa foi preso e encarcerado em uma prisão de segurança máxima em Bogotá. Enquanto isso, os Estados Unidos pediram sua extradição. Ochoa foi libertado em 30 de dezembro, mas as sementes da desconfiança haviam sido plantadas. Os chefões de Medellín perguntavam-se: seus amigos de Cali haviam fornecido informações que levaram à prisão de Ochoa. E por que não tentaram tirá-lo da prisão mais rapidamente? Por que permitiram que algo assim acontecesse em seu território? Enquanto isso, naquela reunião de seu supercartel, da qual Jorge Ochoa não pôde participar, Escobar expôs sua proposta. Sob sua liderança, o cartel unificado deveria coordenar a estratégia política e econômica de todos os narcotraficantes na Colômbia. Além disso, não apenas aprovaria cada remessa, mas também receberia trinque do valor de atacado de cada uma. 2 ou 3 anos antes, uma proposta semelhante, feita pelo poderoso e implacável Pablo, poderia ter intimidado os chefões de Cali e os forçado a aceitar um acordo tão extravagante, mas isso foi antes. Agora eles eram fortes o suficiente para rejeitar categoricamente as exigências de Escobar, dizendo ao chefe de Medellín que não lhe pagariam nada. Segundo o jornalista Simon Strong, quase sem palavras devido à raiva, Escobar apenas murmurou: "Então é guerra", e deixou imediatamente o rancho. Além disso, foram propostos outros cenários que explicam por que a deterioração das relações se transformou em uma guerra aberta. Uma das teorias, popular em muitas fontes, é que as duas organizações estavam lutando pelo poder no mercado de Nova York. Disse que Cali dominava o mercado da cocaína em meados dos anos 70. Mas quando em meados dos anos 80 o mercado estava saturado e os preços começaram a cair, o grupo mais agressivo de Medellín, liderado por José Rodrigues Gacha, começou a abrir caminho no lucrativo mercado de Nova York. Outra versão sugere que o governo colombiano pode ter tentado fomentar a inimizade. Um relatório da Embaixada Americana em Bogotá, em agosto, afirmava que o general Jaime Ruiz Barrera, comandante da Brigada do Exército de Medellín, e o prefeito de Medellín estão impulsionando fortemente essa linha, talvez para colocar os cartéis um contra o outro. O ódio recíproco entre Pablo Escobar e Pacho Herrera, surgido de uma disputa sobre um funcionário de um dos distribuidores de Escobar em Nova York, é outra explicação plausível do porquê os cartéis se atacaram. Estando na prisão no início dos anos 80, Herrera fez amizade com um colombiano chamado Pinha, um funcionário de Jaime Pabón, que era um importante distribuidor de cocaína para Escobar. Mas Pinha enfureceu Pabón ao se comportar de maneira escandalosa com um membro de sua família, e teve que fugir e buscar apoio da organização de Herrera. Inicialmente, Pacho Herrera recusou-se a empregar Pinha, porque sabia que Pabón era um estreito colaborador do poderoso e cruel Escobar, e não queria entrar em conflito. No entanto, Pabón não desistiu e pediu pessoalmente ajuda a Escobar. Pablo acreditava que um telefonema a Chepe Santa Cruz seria suficiente para forçar Herrera a entregar Pinha. Os irmãos Rodrigues, Pacho Herrera e Santa Cruz se encontraram. Estavam cientes das consequências de desobedecer a Pablo, mas decidiram que manter uma frente unida seria a melhor resposta às suas ameaças. "Não temos desavenças com Pinha", foi a resposta deles a Escobar. Escobar, enfurecido, ligou para Pacho e exigiu que entregasse Pinha em 24 horas, ou mataria toda a família de Herrera. Em vez de se amedrontar, Herrera percebeu a exigência de Escobar como uma afronta à sua honra. No mundo impiedoso do narcotráfico, há momentos em que a honra se sobrepõe aos negócios. Pacho ligou para seu irmão Ramon, que dirigia sua célula em Nova York, e ordenou que ele empregasse Pinha imediatamente. Pouco antes do amanhecer de 13 de janeiro de 1988, uma poderosa bomba explodiu perto de Mônaco, o luxuoso condomínio de 8 andares,
pertencente a Escobar, no prestigiado bairro de El Poblado, em Medellín. O narcotraficante não estava em casa, mas sua esposa, Victoria, seus filhos, Juan Pablo e Manuela, dormiam na cobertura. A explosão matou 2 seguranças noturnos, criou uma cratera de 13 pés na rua e estilhaçou as janelas dos edifícios vizinhos. Incrivelmente, a família Escobar permaneceu ilesa, embora a explosão tenha deixado a filha Manuela parcialmente surda. A tentativa de assassinato abalou Escobar. Ninguém antes havia ousado desafiar sua autoridade. Tudo o que ele precisava fazer era ameaçar e intimidar, e isso sempre havia funcionado. Inicialmente, ele pensou que a DEA fosse a responsável, mas depois concluiu que eram seus rivais emergentes de Cali que tentavam assumir o controle de suas redes de distribuição. Escobar enviou sicários a Cali para encontrar e matar seus inimigos. Acreditando que a melhor defesa era um bom ataque, os chefões de Cali enviaram suas próprias equipes de ataque a Medellín. Assim começou a guerra. Em meados de agosto, os serviços de inteligência militares colombianos relataram que após a explosão em Mônaco, 60 membros do cartel de Cali e 18 membros do cartel de Medellín haviam sido mortos. Ambas as partes perceberam que a guerra era prejudicial ao narcotráfico e tentaram negociar uma trégua, mas a inimizade acumulada era tamanha. Em vez de buscar a paz, as duas organizações tornaram-se cada vez mais violentas. Uma bomba de 200 libras colocada em um Renault explodiu perto do centro comercial Ribaja, em Cali, causando 7 mortes, 24 feridos, a destruição de um supermercado e danificando outros 20 estabelecimentos comerciais e 7 casas. Então a guerra se estendeu aos Estados Unidos e na última semana de agosto, a mídia noticiou várias dezenas de explosões em Nova York e Miami. Segundo o New York Times, as forças de segurança afirmaram que havia provas de que os 2 cartéis começaram a informar a polícia sobre as entregas uns dos outros e que, em consequência de denúncias anônimas, a polícia havia realizado várias grandes apreensões durante o ano. Segundo algumas fontes, o cartel de Cali também enviou mais de 10 sicários profissionais para os Estados Unidos da Colômbia. Ambos os cartéis foram além, contratando mercenários estrangeiros. Yair Klein, coronel aposentado das Forças de Defesa israelenses e amigo de Carlos Leder, ajudou a organizar o fornecimento de 100 metralhadoras Uzi, 460 fuzis automáticos Galil e 200.000 projéteis para Rodrigues Gacha, treinando alguns de seus homens. Enquanto isso, o cartel de Cali, em agosto de 88, contratou uma equipe de 11 mercenários britânicos para planejar uma operação para matar Escobar. Os mercenários treinaram por 3 meses, preparando-se para o ataque ao rancho de Escobar, Hacienda Nápoles, mas a operação se transformou em um fiasco quando o helicóptero com a equipe de assalto caiu contra uma montanha, interrompendo a missão. Enquanto a guerra se prolongava, a postura das forças de segurança colombianas irritava cada vez mais Escobar. Escobar acreditava que Gilberto Rodrigues havia feito um acordo com a DEA. Do ponto de vista de Escobar, o governo colombiano parecia interessado apenas em destruir seu cartel, e não o de Cali, e suspeitava que as forças de segurança do Estado estivessem em conluio com seus inimigos ferrenhos e, como se descobriu mais tarde, ele estava certo. Considerávamos Escobar e o cartel de Medellín como o menor dos 2 males, explicou César Gaviria Trujillo, presidente da Colômbia de 88 a 92. É por isso que o governo colombiano concentrou toda a sua atenção e recursos contra o cartel de Medellín. Quando Escobar enfureceu-se ao obter provas documentais irrefutáveis da colaboração das autoridades com Cali, a Colômbia estremeceu. Uma série de explosões, o assassinato do candidato presidencial Luiz Carlos Galán, a explosão de um avião sobre Bogotá, o Estado iniciou uma guerra total contra o cartel de Medellín, em que todos os meios eram válidos
incluindo a estreita colaboração com os concorrentes de Escobar, o odiado Cartel de Cali. De meados de agosto a meados de dezembro de 1989, o governo prendeu 497 pessoas, confiscou drogas e propriedades no valor de 250 milhões de dólares e extraditou 9 suspeitos para os Estados Unidos. No mesmo período, Escobar respondeu, matando 187 funcionários e civis, realizando 205 explosões e causando prejuízos de 501 milhões de dólares. O cartel de Cali não só participava ativamente da guerra, mas também dirigia seu rumo. Suas informações de espionagem e inteligência, cuja busca não cessava dia nem noite, mostraram-se mais eficazes que as chacinas e ataques terroristas das gangues. No início de 1989, a direção do cartel contratou Jorge Henrique Velásquez, apelidado de El Navegante, para se infiltrar na organização de José Gonzalo Rodrigues Gacha. Velásquez fez um trabalho tão bom que Rodrigues Gacha confiou-lhe completamente sua segurança. O cartel de Cali pagou a Velásquez $1 milhão para capturar o mexicano, relatou o agente Penha. Velásquez conduziu a polícia diretamente a Rodrigues Gacha. Em 15 de dezembro de 1989, as forças de segurança mataram Gacha, seu filho Fred, e vários guarda-costas em um confronto armado, o que indubitavelmente comprometeu gravemente a integridade organizacional do cartel de Medellín e atingiu duramente Pablo Escobar. Em março de 1990, bombas explodiram simultaneamente em Cali, Bogotá e Medellín, causando 26 mortos e 200 feridos. Escobar aumentou a recompensa que pagava pelo assassinato de um policial para $4 mil, mais um bônus de $8 mil pela morte de qualquer membro das forças de segurança. Em 3 meses, 108 policiais foram mortos. Em 1990, o presidente Barco havia passado 4 anos tentando derrubar Escobar, mas o narcotraficante permanecia em liberdade, e o narcoterrorismo continuava a ser um estilo de vida no país. Em maio do mesmo ano, César Gaviria Trujillo venceu as eleições presidenciais. Sua campanha eleitoral focava em uma plataforma rígida que não fazia concessão alguma aos narcos. No entanto, uma vez no poder, Gaviria mudou drasticamente a situação e passou a perseguir uma política de compromisso, não de confronto. Em 7 de agosto, Gaviria fez uma oferta generosa aos narcotraficantes. Entreguem-se voluntariamente e receberão penas leves e imunidade de extradição. Escobar percebeu a fraqueza e aumentou a pressão sobre o governo para obter novas concessões de Gaviria. Em setembro, sequestrou o jornalista Francisco Santos, membro da família proprietária de um importante jornal no país, El Tiempo, e Mariana Montoya, irmã de Germán Montoya, ex-secretário do presidente. Escobar chegou à penetrante conclusão de que a melhor maneira de mudar a política do governo seria tornar a elite do país o principal alvo de sua campanha terrorista. Em 25 de setembro, Escobar retomou sua guerra em 2 frentes, sem esquecer seus principais inimigos, e seus homens lançaram um ataque contra uma propriedade perto de Cali, que acreditava-se pertencer aos irmãos Rodrigues. 18 pessoas foram mortas e várias outras feridas. A onda de sequestros e assassinatos continuou até o final de outubro. O cartel de Cali, nesse período, enviava regularmente assassinos a Medellín, com vários graus de sucesso. Uma vez, 12 homens foram sequestrados de seus quartos de hotel em Medellín. 4 deles foram encontrados mortos e os outros 8 desapareceram. Nos corpos de 2 das vítimas foram encontradas placas com a inscrição: "Porque somos do cartel de Cali. Guerra é guerra." As autoridades previam que a guerra dos cartéis se tornaria ainda mais terrível, e tais episódios se multiplicaram. Poucas semanas após o sequestro de Francisco Santos e Marina Montoya, Gaviria emitiu um decreto concedendo mais concessões aos narcotraficantes. Agora, tudo o que um traficante precisava fazer, uma vez rendido, era confessar um único crime,
e poderia evitar a extradição se, após a rendição, novas acusações fossem feitas. E em dezembro, o presidente Gaviria emitiu outro decreto, desta vez oferecendo aos traficantes plenos benefícios judiciais se confessassem um crime. Os irmãos Ochoa, líderes de Medellín, foram os que finalmente aceitaram a oferta do governo. O acordo era vantajoso demais para ser recusado. Cumprir poucos anos de prisão sem possibilidade de extradição para os Estados Unidos e depois serem soltos, podendo gastar toda a sua fortuna. Após a morte de Rodrigues Gacha e o aprisionamento de Ochoa, Escobar permaneceu sozinho em sua guerra em duas frentes. Temia a extradição se rendesse. Nada garantia que ele obteria as mesmas concessões que os Ochoa. No final, não parou de matar e sequestrar pessoas depois que Gaviria havia emitido seus decretos. Continuou a luta contra o Estado com o único meio à sua disposição: o narcoterrorismo. Em janeiro, em Bogotá, foi encontrado o corpo de Marina Montoya com 6 tiros na cabeça. Durante uma batida perto de Medellín, a polícia matou acidentalmente outra vítima de sequestro de Escobar, Diana Turbay, descendente de outra conhecida família colombiana e filha de um ex-candidato presidencial. Gaviria sentiu que os colombianos estavam cansados de viver sob o cerco do narcoterrorismo e continuou a seguir a política de capitulação que havia oferecido aos traficantes. Emitiu um novo decreto que garantia imunidade de extradição para todos os crimes, não apenas para aqueles posteriores ao primeiro decreto. Enquanto isso, no início de 1991, no âmbito dos esforços para reformar a Constituição do país, discutiu-se a política de extradição, considerando a possibilidade de proibi-la completamente. Desde 1984, o Tratado de Extradição havia causado debates acalorados, e se os de Medellín muitas vezes se limitavam a intimidar, Cali agia em seu estilo de cavalheiros. O cartel de Cali pagava muitos membros do parlamento, e seus advogados circulavam constantemente durante os debates sobre extradição, relatou um dos deputados. Escobar anunciou que se renderia em troca da promessa do presidente Gaviria de que seria tratado com clemência e não seria extraditado para os Estados Unidos, onde era acusado de, pelo menos, 10 crimes de tráfico de drogas e assassinatos. Agora, o narcotraficante tinha tudo o que queria. Era hora de se render e se juntar aos Ochoa na prisão. Em 19 de junho de 1991, o homem mais procurado da Colômbia e talvez do mundo inteiro foi recolhido de um local desconhecido e transportado de avião para sua cidade natal, Envigado, onde foi aprisionado em uma luxuosa prisão chamada La Catedral, construída especialmente para ele. Enquanto Escobar estava em guerra com o Estado, o cartel de Cali continuou a aumentar poder, riqueza e influência, fortalecendo sua base nos Estados Unidos e expandindo-se para a Europa e América Latina. Em 1990, autoridades americanas, que meses antes haviam afirmado que o cartel de Medellín era responsável pela maior parte do contrabando de cocaína para os Estados Unidos, agora descobriram que o Sindicato de Cali havia conquistado a maior parte do tráfico. Até o final de 1990, a participação de Cali no mercado americano saltou para cerca de 75%, mais 95% da distribuição europeia. Mas quanto maior uma organização se torna, mais visível ela fica. Em 1º de julho de 1991, Gilberto Rodrigues concedeu uma entrevista à revista Time, na qual se apresentou como um empresário honesto e um alvo inocente do psicopata Escobar. Negou seu envolvimento no tráfico de drogas. Atribuiu o conflito à tendência de Escobar de ver como inimigo qualquer um que não o apoiasse. Tudo começou quando o senhor Escobar me ligou e me pediu para ajudá-lo a realizar atos violentos para obter do governo colombiano o cancelamento do Tratado de Extradição de 1979. O senhor Escobar acredita que se deve fazer justiça com as próprias mãos. Eu não concordo. Ele pensa que um criminoso pode vencer uma guerra contra o Estado. Eu acho que isso é um absurdo.
Os crimes que ele cometeu na Colômbia sob o pretexto do narcotráfico foram um erro muito grande, disse Gilberto Rodrigues à revista Time. O cartel de Cali, Rodrigues o classificou como uma invenção do general Jaime Ruiz, que perseguia sem sucesso Escobar e seus parceiros. Ele, disse Rodrigues, não conseguiu entrar para a história com o cartel de Medellín. Então inventou uma guerra pelos mercados de Nova York e me incluiu, um empresário honesto. Ele também notou que ainda estava preocupado com sua segurança, porque, como todos os colombianos, entendia que dificilmente Pablo permaneceria na prisão e pagaria sua dívida com a sociedade. E Gilberto, é claro, não mencionou o mais importante. O cartel de Cali também não tinha intenção de parar. Naquela época, muitos dos ex-aliados de Pablo começaram a procurar Cali em busca de ajuda, incluindo os irmãos Castanhos, seus homens de confiança. Isso se deu pela crescente paranoia de Pablo. Ele começou a eliminar todos que considerava traidores. Nos meses seguintes, corpos mutilados começaram a aparecer ao redor de La Catedral, incluindo alguns dos colaboradores mais confiáveis de Escobar. Dizia-se que as vítimas haviam sido sequestradas e levadas para a prisão, onde, sob a supervisão de Escobar, eram torturadas e mortas. Em julho de 93, Escobar fugiu, embora a prisão estivesse cercada por 500 soldados. Primeiro fugiu para o rancho La Romélia e esperou em segurança até que as primeiras patrulhas de busca deixassem a área e a comoção em torno de sua fuga diminuísse. Depois, Escobar mudou-se para Llano Grande, perto de Rio Negro, colocando novamente o Estado em uma situação embaraçosa. Gaviria sabia que precisava recapturar o narcotraficante, ou teria que esquecer um lugar de honra na história da Colômbia. Desta vez, para Escobar era muito mais difícil. Não só estava em guerra com o Estado, mas contra ele todos se voltaram, incluindo os ex-aliados. E ele também precisava preocupar-se com os chefões de Cali, porque sabia que não conseguiriam dormir em paz, enquanto não eliminassem de cena seu inimigo ferrenho. Em 30 de janeiro de 1993, uma bomba explodiu no centro de Bogotá, matando 20 pessoas. A Sociedade número 1 deixou uma mensagem à nação, mas então uma surpresa aconteceu. No dia seguinte, 2 bombas, uma contendo cerca de 100 quilos de dinamite e outra 80 quilos, explodiram em Medellín, diante dos condomínios onde viviam a esposa de Escobar, os 2 filhos, sua irmã e sua sogra. Ao mesmo tempo, 5 homens armados apareceram na casa de campo vazia da mãe de Escobar, situada a 45 quilômetros de Medellín, e ordenaram que o único zelador fosse embora. Depois explodiram o edifício. Em uma nota, publicada em 2 de fevereiro, a responsabilidade pelos ataques terroristas foi inesperadamente reivindicada por um novo grupo, Los Pepes. Os Pepes desejavam a completa destruição de Pablo Escobar, de seus seguidores e de seus bens, para que ele tenha a chance de provar do mesmo remédio que injustamente distribui a tantos. Os Los Pepes, ou pessoas perseguidas por Pablo Escobar, em essência, iniciaram uma guerra contra Escobar, seguindo suas próprias regras, e pode-se dizer que o próprio Pablo os criou. Quando ele estava em La Catedral, os negócios eram gerenciados por 2 de seus homens de confiança, Fernando Galeano e Kiko Moncada, 2 pessoas completamente devotadas ao cartel de Medellín e que haviam demonstrado isso várias vezes. Pablo, em um acesso de paranoia, mandou chamá-los, torturou-os longamente e os matou. A esposa de Moncada, sedenta por vingança, começou a buscar opções, e a mais óbvia era se juntar aos inimigos mais ferrenhos. Mas ela não era a única insatisfeita com as ações do ex-El Patrón. O assassinato de seus colaboradores mais próximos e de fiéis narcotraficantes levou outros a temerem por suas próprias vidas. Assim que Escobar matou Galeano e Moncada, os homens dele se sentiram em perigo, correram para o cartel de Cali e disseram: "Queremos mudar de lado", explicou Joe Toft, então chefe da DEA em Bogotá.
Os chefões de Cali disseram: bem, se vocês querem mudar de lado, terão que nos pagar. Muito dinheiro então fluiu de Medellín para Cali. No entanto, inicialmente os cavalheiros de Cali recusaram-se a participar de um empreendimento tão duvidoso como a colaboração com Los Pepes, mas mudaram de ideia quando perceberam a vantagem que essa movimentação traria. Além disso, em Los Pepes havia também ex-homens de Escobar, e agentes da DEA colaboravam secretamente com eles. Falava-se também do envolvimento da CIA, o que significava que, de fato, Los Pepes eram uma unidade de ex-apoiadores de Escobar que começaram a lutar contra ele sob a influência do cartel de Cali. O cerne dos Pepes eram os líderes de Cali, que forneciam o financiamento, assim como os ex-colaboradores de Escobar, os irmãos Castanho, Carlos e Fidel, e Dom Berna. Os Castanhos são retratados na série Narcos como dois assassinos psicopatas do interior, mas omitia-se o fato de que ambos esses psicopatas eram membros de longa data do cartel de Medellín e lideravam um esquadrão da morte chamado Los Tangueros. Dom Berna, talvez o personagem mais importante na história de Los Pepes, merece uma narrativa mais detalhada. Começou sua carreira no cartel de Medellín como um simples capanga e, graças ao trabalho duro, ascendeu na hierarquia, tornando-se chefe de segurança de Fernando Galeano, morto por Escobar. Após sua morte, Berna viu a oportunidade não apenas de vingar seu chefe, mas também de avançar em sua carreira. Foi ele quem negociou com o cartel de Cali pelo financiamento, e foi ele quem serviu de intermediário entre os políticos de Los Pepes, na pessoa dos Castanho, e os líderes de Cali. As conexões burocráticas de Dom Berna eram realmente surpreendentes. Como disse anos depois o agente Chris Feistel, Berna era um dos principais elos de ligação entre os Pepes e a DEA para o fornecimento de informações. A polícia era representada pela unidade de busca formada em 1989, uma verdadeira elite das forças de segurança colombianas, que, por padrão, tinha contato direto com o presidente. A unidade era comandada por 25 oficiais, um dos quais era o oficial de inteligência Danilo Gonzalez. A ele foi confiada a tarefa de colaborar com Dom Berna e, eventualmente, tornaram-se amigos, embora Gonzalez já tivesse sido notado por sua amizade com elementos suspeitos. Entre seus amigos estavam dois policiais corruptos de Cali que, após a queda do cartel de Cali em 95, entrariam para o cartel do Vale do Norte, a maior organização pelos 10 anos seguintes. Danilo Gonzalez, por sua vez, formaria um grupo chamado Cartel do Diabo. Dom Berna, após a queda de Cali, se tornaria o mais importante chefe criminoso da Colômbia até 2005, graças aos laços desenvolvidos durante seu trabalho com Los Pepes. Os Pepes revelaram-se a estrutura criminosa ideal do ponto de vista organizacional, onde literalmente se fundiram uma mistura de autoridades corruptas, forças de segurança e crime organizado, que agiram em conjunto e prosperaram até 2005. Portanto, é improvável que representantes da elite tenham se dirigido diretamente ao cartel de Cali para pedir ajuda, como mostrado na série Narcos. Todos os interesses convergiam em um único ponto: Los Pepes, gerenciados por Dom Berna e pelos irmãos Castanho. Em Los Pepes estavam intrinsecamente ligados à DEA, a polícia da unidade de busca, a CIA, as elites políticas e o cartel de Cali, unidos por um único objetivo: deter Escobar a qualquer custo. Escobar, enfurecido, respondeu imediatamente. Na manhã de 15 de fevereiro, 2 poderosas bombas explodiram com 5 minutos de diferença e a 12 quarteirões de distância no centro de Bogotá, matando 4 pessoas e ferindo mais de 100. Eram a 5ª e 6ª bombas-carro depois que Escobar havia declarado guerra ao Estado em meados de janeiro. Mas poucas horas depois, em Medellín, desconhecidos a bordo de uma van Toyota azul
incendiaram uma luxuosa casa pertencente a Escobar, no exclusivo bairro de El Poblado. Eram novamente os Pepes, que mostravam levar a sério a lei do olho por olho, cada vez que Escobar realizava um ato terrorista. 2 dias depois, militantes mataram Carlos Maria Ossa, um importante financiador de Escobar, que ajudava a pagar a campanha terrorista de Pablo. No mesmo dia, Carlos Alzate, um homem de confiança de Escobar, rendeu-se, pois sem Ossa não conseguiria alcançar Pablo. Os Pepes haviam começado seriamente a enfraquecer a organização de Escobar. O cartel de Cali possuía os sistemas informáticos mais modernos e os melhores especialistas, que agiam com antecedência, identificando a infraestrutura de Escobar. Além disso, não estavam vinculados às leis, mas tinham um aval tácito do Estado e da DEA, o que acelerava consideravelmente o processo. No entanto, em 5 de março, os Pepes anunciaram um cessar-fogo sem explicar as razões, embora a imprensa tivesse especulado que isso foi feito para dar tempo a Escobar de se render. Isso não aconteceu, e exatamente um mês depois, publicaram outro comunicado, declarando seu compromisso com a completa destruição de Escobar. Em outras palavras, os Pepes diziam: "Nós vamos te pegar, Pablo, não importa o que você faça." Em meados de novembro, mataram 50 homens de Escobar, incluindo seu cunhado, e destruíram cerca de 20 propriedades pertencentes a seus parentes e colaboradores. Os justiceiros não conseguiram capturar os peixes grandes, mas envenenaram lentamente o mar em que ele nadava. Deixaram também o governo colombiano em uma situação embaraçosa. Por que a administração Gaviria não assumiu o controle da situação? Perguntavam-se os colombianos. Ou os Pepes e o governo trabalham juntos? Naquele período, quando os Pepes iniciaram sua campanha contra Escobar, funcionários americanos e colombianos naturalmente negaram publicamente que o cartel de Cali lhes havia fornecido informações que auxiliavam na caça a Escobar. Hoje esses funcionários admitem de bom grado que o pessoal de Cali desempenhou, sim, um papel fundamental na eliminação de Escobar. O governo colombiano travava uma luta mortal com Pablo e não se importava de onde vinham as informações, desde que fossem confiáveis. O pesadelo da Colômbia terminou em 2 de dezembro de 1993, quando Escobar foi morto no telhado de uma casa em Medellín. Quando as estações de rádio de Cali transmitiram a notícia da morte de Escobar, os moradores celebraram o evento, formando caravanas de carros buzinando e agitando bandeiras brancas em frente às farmácias de propriedade de Rodrigues. Miguel, ao saber da notícia da morte de Escobar por um espião de alto escalão, ligou imediatamente para Gilberto e, durante a conversa, este chorou. Em seguida, abraçou seu aterrorizado contador, Guilhermo Palamari. Um gesto incomum do persistente e pragmático chefão assustou o contador e revelou a tensão que os cavalheiros de Cali sentiam na guerra com Escobar. Os chefões de Cali sentiram alívio pelo fato de seu inimigo ferrenho estar finalmente enterrado, mas agora eles eram os novos reis da cocaína, e o governo declarou imediatamente que também perseguiria Cali. No entanto, deve-se notar que, apesar da caçada a Escobar, as autoridades, por todos esses anos, haviam, de fato, tentado penetrar na infraestrutura de Cali. Realizaram uma série de batidas em laboratórios de produção de drogas, residências oficiais e escritórios pertencentes aos chefões, destruindo quase 20 toneladas de cocaína refinada e 100 laboratórios. Em janeiro de 1992, as forças de segurança colombianas conduziram uma operação contra os esquemas de lavagem de dinheiro do cartel, realizando simultaneamente 32 batidas não apenas em Cali, mas também em Bogotá e Barranquilla. Confiscaram inúmeros computadores, disquetes e 20.000 outros registros financeiros e descobriram informações que levaram a 3 prisões e ao congelamento de 15 milhões de dólares em contas bancárias na Colômbia, Reino Unido, Alemanha, Hong Kong
e Estados Unidos. No final de dezembro de 1993, 120 engenheiros do exército americano chegaram à Colômbia para realizar um projeto de construção de 10 semanas na vila de Huanchaco, situada na selva, a cerca de 75 milhas de Cali. Autoridades de ambos os países insistiram que as tropas estavam lá exclusivamente para construir escolas e estradas, mas muitos moradores de Cali acreditavam que o verdadeiro propósito do projeto era a construção de uma grande base para a coleta de informações de inteligência e organização de batidas na infraestrutura do cartel. Enquanto isso, o cartel estudava as opções de ação no período pós-Escobar. Seus líderes realizaram uma importante reunião para discutir seu futuro e como poderiam aumentar o volume de negócios de drogas nos Estados Unidos e se expandir internacionalmente. O cartel tinha grandes sonhos e grandes planos, mas seu próprio pesadelo já havia começado a se materializar. Quando Escobar foi finalmente tirado de cena, a destruição de Cali tornou-se o objetivo principal das forças de segurança americanas. Uma importante virada neste caso ocorreu em 18 de maio de 1994, quando as autoridades colombianas confiscaram um computador IBM ASCII 400, avaliado em $1 milhão, de um colaborador de alto nível dos irmãos Rodrigues. Até hoje, este supercomputador é a tecnologia mais sofisticada já apreendida de narcotraficantes. A DEA levou vários meses até que seus especialistas em informática conseguissem decifrá-lo. O que a DEA descobriu foi surpreendente. Arquivos de computador contendo informações sobre milhares de subornos que o cartel havia pago a colombianos de todas as esferas da vida. Em 1995, o governo colombiano havia enviado 500 soldados e policiais para uma unidade, conhecida como Bloco de Busca, para rastrear e destruir os irmãos Rodrigues e seus principais subordinados. As autoridades realizaram uma série de batidas e espalharam por Cali centenas de panfletos, anunciando uma recompensa de $1,6 milhão por informações que levassem à captura de Gilberto e Miguel. Mas nada aconteceu. O bloco de busca aparecia em casas, apartamentos ou empresas apenas para descobrir que um dos irmãos havia acabado de escapar. A corrupção ainda prosperava e o governo teve que demitir 174 policiais, incluindo 48 capitães e outros oficiais de alto escalão, ligados ao cartel de Cali. Mas as autoridades colombianas, com o apoio das autoridades americanas, continuaram as investigações com obstinação. A maioria dos operativos do cartel tinha medo mortal de testemunhar contra os poderosos chefões, mas, eventualmente, alguns de seus cúmplices o fizeram, e isso se revelou mais uma virada para as autoridades. O primeiro a se apresentar foi Harold Ackerman, líder de célula tão importante que era apelidado de o embaixador do cartel nos Estados Unidos. Ele era um gerente exemplar de Cali e um funcionário que havia contribuído para tornar o cartel a corporação criminosa mais poderosa e bem-sucedida do mundo. Ackerman possuía uma loja de roupas em Miami. Eu vivia bem, mas um dia colombianos começaram a vir à minha loja, lembrava Ackerman. Eles me diziam que eu poderia ganhar muito mais dinheiro com o cartel de Cali. Segundo as estimativas de Ackerman, em 2 anos de trabalho, até 1991, ele havia ganhado $3 milhões. Em abril de 1993, foi preso, e através de um dos advogados, Miguel Rodrigues lhe enviou uma mensagem. Não se preocupe, Harold. Não leve para o lado pessoal. Sua família receberá um pagamento mensal. A segunda parte da mensagem dizia: o Sr. Rodrigues lembra que, como amigo, ele é uma pessoa muito boa, mas como inimigo, será muito ruim. Pense no acordo, e nem seu cachorro restará. Lembre-se, você ainda tem família na Colômbia. Apesar disso, Ackerman aceitou o acordo. Tornou-se uma das testemunhas mais importantes a depor contra o cartel de Cali, e seu testemunho ajudou a tornar a Operação Keystone
uma das investigações criminais mais significativas na história americana. Ackerman explicou detalhadamente a hierarquia da organização, sua estrutura, métodos de trabalho, rotas de importação e distribuição de cocaína nos Estados Unidos. Em consequência dessas informações, uma série de investigações e operações foram iniciadas contra o cartel de Cali. Miguel Rodrigues recebeu com dificuldade a notícia da traição de Ackerman. Todos os seus planos de conquistar o mercado mundial desmoronaram. Agora eles precisavam de muito dinheiro para manter à tona sua gigantesca organização criminosa transnacional. Mas a prisão de Ackerman e de outros cúmplices estava secando o fluxo de dinheiro e interrompendo a distribuição. O segundo importante parceiro do cartel de Cali a procurar os Estados Unidos para pedir ajuda foi Guillermo Palamari, o contador-chefe do cartel. No verão de 1995, Palamari havia se tornado um homem que sabia demais, pois havia participado da maioria das reuniões importantes do cartel e havia rastreado centenas de documentos. Em abril de 95, o governo colombiano o acusou de ser um laranja do empreendimento criminoso e o convocou para um interrogatório. Miguel Rodrigues pensava que Palamari cederia e sabia que o tempo estava se esgotando. Se a polícia capturasse Palamari, ele se tornaria uma testemunha terrível contra ele. Miguel firmou um contrato para o assassinato de seu ex-contador, mas Palamari conseguiu se esconder em Cali. Palamari compreendeu que sua única chance de permanecer vivo era se entregar. Então ligou para a embaixada americana em Bogotá para negociar. Em agosto, Palamari chegou a Bogotá na embaixada americana e encontrou-se com a DEA para acertar os detalhes da rendição e colaboração. Em troca de seu testemunho, Palamari entrou para o programa de proteção a testemunhas. A esposa de Palamari deveria encontrá-lo no dia em que ele partiu para Bogotá, mas nunca apareceu no local combinado. Ela havia desaparecido. Nesse mesmo período, na Colômbia, a política estava em efervescência. O procurador-geral Gustavo de Graif promovia uma política de legalização e a ideia de integrar o narcotráfico do cartel de Cali em um rumo pacífico. Na Colômbia, a Procuradoria-Geral é um braço do Poder Judiciário e completamente independente do presidente. Em resumo, o presidente da Colômbia não controlava o procurador-chefe do país, e o então presidente Gaviria estava muito insatisfeito com as ações do procurador, mas não podia fazer nada. Mas mais do que Gaviria, os Estados Unidos estavam insatisfeitos, aos quais a política branda em relação a Cali não lhes agradava de forma alguma. Mas de Graif continuou a seguir seu próprio caminho para resolver o problema. Ele queria convencer os líderes a se renderem, acreditando que essa seria a melhor maneira de reduzir ou eliminar a corrupção em massa e a violência generalizada ligadas aos cartéis. Por isso, ele elaborou um plano de submissão à justiça que, esperava, encorajaria os chefões a abandonar o caminho criminoso. O plano incluía as seguintes condições: quando a Procuradoria-Geral obtivesse provas, o narcotraficante receberia uma redução da pena. O narcotraficante, contra quem o escritório tinha provas, mas não indícios suficientes, receberia metade da pena máxima e, naturalmente, nenhuma extradição. Funcionários do governo americano tinham razões para suspeitar que nas relações de de Graif com o cartel de Cali havia algo mais do que parecia. O nome de de Graif figurava junto ao de Gilberto Rodrigues Orejuela nos documentos de uma companhia aérea, o que indicava que ambos eram coproprietários. O procurador-geral negou ter encontrado Gilberto ou Miguel Rodrigues, mas durante as investigações, o contador Palamari testemunhou que de Graif havia se encontrado com os irmãos 2 vezes em 1993 para discutir um acordo de rendição e talvez até as questões de Los Pepes. A situação se arrastava. Os chefões ainda eram intocáveis para os Estados Unidos e, além disso, pairava a possibilidade de se legalizarem. Às vésperas das eleições em Cali, eles patrocinavam o candidato Ernesto Samper, que tinha laços de longa data com os traficantes.
Pelo menos em 1981, ele havia se encontrado com todos os membros de Medellín no Hotel Intercontinental, e na agenda de Gilberto Rodrigues, apreendida na Espanha, foi encontrado o número pessoal de Samper. Tudo deveria ter se resolvido da melhor forma se não tivesse estourado o escândalo das narcocassetes. Em 15 de junho de 1994, durante as eleições presidenciais na Colômbia, o candidato presidencial Andrés Pastrana estava conduzindo sua campanha eleitoral em Cali. Um homem desconhecido entregou-lhe várias fitas com conversas incomuns, obtidas através de interceptações telefônicas. As gravações forneceram a Pastrana provas irrefutáveis de que o cartel de Cali havia financiado a campanha de seu adversário Ernesto Samper com mais de 6 milhões de dólares. As fitas, no entanto, não tiveram impacto no resultado das eleições, e Ernesto Samper venceu mesmo assim. No entanto, ele teve que provar que isso não havia ocorrido devido ao financiamento do cartel de Cali. Criou-se uma situação paradoxal. O presidente, supostamente comprometido pelas drogas, tornou-se um aliado confiável e previsível de Washington na guerra às drogas. Aquele em quem os líderes de Cali haviam apostado tornou-se seu mais ferrenho inimigo. Sendo o principal suspeito de negócios obscuros com os narcotraficantes, Samper não podia desafiar a administração Clinton quando os americanos começaram a pressioná-lo para perseguir os narcotraficantes. E a constante pressão e as batidas começaram a afetar a rede de comunicação do cartel e seu fluxo de dinheiro. Considerando uma recompensa de 1,9 milhão de dólares por Miguel e Gilberto Rodrigues e 625 mil dólares por Santa Cruz e Herrera, os chefões precisavam preocupar-se constantemente com informantes e traições. O cartel, aparentemente mais gentil e brando, não pretendia correr riscos. Em 6 semanas, cerca de 75 cadáveres foram descobertos na cidade, alguns deles com sinais de tortura. Gilberto foi rastreado primeiro, através de sua assistente apelidada de Flaca. Informantes relataram que se encontrassem Flaca, mais cedo ou mais tarde o chefão apareceria também. Em 9 de junho de 1995, Gilberto Rodrigues Orejuela foi encontrado em um prestigiado apartamento em Cali. Quando as autoridades efetuaram a prisão, o xadrezista, aterrorizado, exclamou: "Não atirem, sou um homem de paz." Com a prisão de Gilberto Rodrigues, Colômbia e Estados Unidos obtiveram sua primeira grande vitória contra o cartel de Cali. Rodrigues corria o risco de até 24 anos de prisão por acusações de tráfico de drogas e enriquecimento ilícito, e contra ele, várias acusações haviam sido formuladas em diversas cidades dos Estados Unidos. No entanto, se seus advogados conseguissem obter para ele todos os benefícios previstos pelo Código Penal colombiano, ele arriscaria não mais que 5 anos. No dia seguinte à sua prisão, durante um festival de rua no Parque de San Antônio, no centro de Medellín, uma bomba explodiu, causando 21 mortos e mais de 200 feridos. Uma chamada anônima relatou que a explosão havia sido realizada em vingança pela prisão de Rodrigues. No entanto, nenhum ataque terrorista conseguiu mais distrair as autoridades colombianas, que concentraram sua atenção em Miguel Rodrigues. A capturar o astuto e sempre preparado Miguel, ajudou o chefe de segurança, Jorge Salcedo. Ironicamente, poucos anos antes o próprio Rodrigues havia conseguido ajudar a rastrear Gacha. Salcedo, à custa de esforços incríveis e riscos mortais, forneceu à DEA informações precisas sobre o esconderijo de Miguel, que quase havia descoberto quem era o informante em sua organização. Por 4 dias, os agentes monitoraram o apartamento em um prestigiado complexo residencial indicado por Salcedo. Quando se certificaram de que Miguel estava realmente lá, marcaram a batida para 6 de agosto, literalmente no dia seguinte. Todas as tentativas anteriores de capturar Rodrigues haviam falhado. Cada vez ele havia conseguido escapar dos agentes por um triz, e o tempo jogava contra eles.
O sucesso da operação dependia do elemento surpresa. Rodrigues sempre tinha várias rotas de fuga, graças às quais frequentemente evitava a captura. Desta vez, os agentes o pegaram justamente quando tentava se esconder em um compartimento secreto atrás de um guarda-roupa de 5 portas para documentos, embutido na parede. Lá, ele tinha todo o conforto: comida, água engarrafada, um cilindro de oxigênio para respirar, um banquinho e uma cópia do Código Penal colombiano. Quando, após a prisão, notou gringos na multidão, entendeu tudo e pareceu resignar-se ao seu destino, deixando-se até fotografar calmamente com os agentes da DEA. Chepe Santa Cruz, a essa altura, já estava morto. Ele havia sido preso pouco antes de Miguel e encarcerado na prisão de La Picota, de onde conseguiu fugir com um astuto estratagema. Um carro com supostos investigadores chegou até ele, foram autorizados a passar e levaram Chepe para a liberdade. Unidades militares e de inteligência vasculharam Cali e Bogotá, mas não encontraram nenhuma indicação de sua localização. O governo colombiano ofereceu uma recompensa de $2 milhões pelo retorno de Chepe. O que aconteceu depois ainda permanece obscuro. Segundo a versão oficial, Santa Cruz foi morto em um confronto com a polícia em 5 de agosto de 1996. Isso foi confirmado também pelos agentes da DEA. No entanto, as fotografias post-mortem mostram que no corpo de Chepe havia sinais de tortura. A família Santa Cruz solicitou uma segunda autópsia, mas Chepe foi sepultado no cemitério de Cali sem uma segunda autópsia. Hoje, muitas fontes permanecem céticas sobre a versão oficial e, muito provavelmente, à morte de Santa Cruz estão ligados Danilo Gonzalez e Dom Berna, os quais, prevendo a iminente queda do gigante, contribuíram para a eliminação do rival. Após a morte de Santa Cruz, o único chefão de Cali que permaneceu em liberdade foi Pacho Herrera. Em 1º de setembro de 1996, após meses de negociações, Pacho chegou a uma base policial em Cali para se render ao general Serrano. Herrera tornou-se um informante, acusando 35 pessoas, incluindo alguns membros de sua família, de pertencerem ao cartel. Em troca, Herrera recebeu uma sentença de 6 anos e 8 meses e uma multa de $1 milhão por um crime ligado ao tráfico de drogas. Em 5 de novembro de 1998, Pacho estava jogando futebol na área de segurança máxima da prisão de Palmira, quando um homem bem vestido, fingindo ser advogado, aproximou-se dele, abraçou-o calorosamente, depois sacou uma arma e atirou 6 vezes em sua cabeça. Assim, o cartel de Cali foi decapitado. No entanto, Miguel e Gilberto viveram na prisão de La Picota, mais como hóspedes do que como criminosos, graças ao sistema penitenciário colombiano incuravelmente corrupto. Os irmãos usavam telefones celulares e, supostamente, uma rede de comunicação que passava por um telefone público na prisão para controlar seus interesses comerciais. Familiares e advogados dos irmãos entravam e saíam à vontade, entregando suas mensagens de ir para a prisão. Em uma semana, Gilberto recebeu a visita de 123 advogados. Suas celas pareciam mais luxuosos apartamentos e dispunham de televisão a cabo, caros sistemas de som, carpete e banheiros privativos adjacentes. Tinham seu próprio cozinheiro e um bar privativo. Na prisão, Miguel administrava um pequeno quiosque chamado A Loja do Pobre Miguel, que vendia aos visitantes biscoitos, aspirina, chocolate belga e refrigerantes. Por ter empreendido atividades comerciais dentro dos muros da prisão, segundo a lei colombiana, a pena poderia ser reduzida em 1/3. Em janeiro de 1997, Gilberto e Miguel foram finalmente condenados por seus crimes. Como resultado de um acordo de delação premiada conduzido por seus advogados, o irmão mais velho recebeu 10 anos e meio, enquanto o mais novo, 9 anos. As sentenças estavam longe da pena máxima de 24 anos que o tribunal poderia ter imposto.
ou da prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, que certamente teriam recebido se tivessem sido extraditados para os Estados Unidos. No entanto, este era apenas o primeiro caso criminal contra os irmãos, pois outros 4 os aguardavam. No mês seguinte, Miguel foi condenado a 23 anos de prisão por um carregamento de 180 quilos de cocaína, enviada para Tampa em 1989, pela qual ele se recusou a assumir a responsabilidade. Em maio de 1998, um juiz do Tribunal de Apelação adicionou 5 anos de prisão a Gilberto e Miguel, e em 7 de novembro de 2002, um tribunal colombiano chocou a nação, decidindo pela soltura antecipada de Gilberto Rodrigues, apesar da forte pressão do presidente Álvaro Uribe. Incrivelmente, o xadrezista havia passado menos de 6 anos na prisão por seus crimes. Então, 4 meses após a libertação de Gilberto da prisão, o governo colombiano apresentou novas acusações contra ele. Seu suposto envolvimento no envio de 150 quilos de cocaína em 1990 da Colômbia para os Estados Unidos. Gilberto Rodrigues se viu novamente na prisão. O governo americano, por sua vez, continuou as investigações sobre os irmãos Rodrigues Orejuela, com o objetivo de obter sua extradição para os Estados Unidos. Nunca afrouxou sua agressiva perseguição ao dinheiro e aos bens do cartel de Cali. A aplicação de sanções econômicas contra os bens do cartel tornou-se sua ferramenta punitiva. O cartel de Cali havia investido bilhões de dólares, ganhos com o tráfico de drogas, em empresas que pareciam legítimas, especialmente as farmacêuticas. A maior humilhação para Gilberto e Miguel foi a confiscação de sua criação. A rede de 400 farmácias, Drogas La Rebaja, em 26 cidades do país, com um valor total de 216 milhões de dólares em 2004, foi justamente essa a apreensão que quebrou a espinha dorsal de toda a sua organização financeira. E em 3 de dezembro de 2004, Gilberto Rodrigues Orejuela foi extraditado para os Estados Unidos da América. Em março de 2005, o presidente Uribe finalmente ordenou a extradição de Miguel. E em janeiro de 2006, William Rodrigues Abadia, filho de Miguel e de fato chefe do cartel de Cali, rendeu-se aos agentes americanos no Panamá após anos foragido. Então aconteceu uma verdadeira sensação. Enquanto seu pai e seu tio definhavam no Centro de Detenção Federal de Miami, aguardando o julgamento de setembro, o então quarentão Abadia aceitou testemunhar contra eles. Ele também se declarou culpado do que a Procuradoria descreveu como sua participação em uma vasta conspiração para a importação de cocaína, que existiu de 1990 a julho de 2002, e foi sentenciado a quase 22 anos de reclusão em uma prisão federal. Confessou ter ajudado seu pai e seu tio a administrar seu império criminoso de trás das grades, depois que foram presos em 1995, e concordou em renunciar à sua parte no império comercial, avaliada em cerca de 300 milhões de dólares. Em 26 de setembro, Gilberto e Miguel, para que os membros de suas famílias, incluídos na chamada Lista Clinton, devido ao caso do cartel de Cali, pudessem viver tranquilamente, declararam-se culpados de conspiração para contrabandear mais de 200 quilos de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos, através da América Central. Eles também concordaram em se declarar culpados das acusações do Distrito Sul de Nova York, por conspiração para lavar sua fortuna ilícita, através de seu império farmacêutico, que incluía mais de 400 farmácias de varejo em toda a Colômbia, além de empresas farmacêuticas que produziam medicamentos. Os membros da família também concordaram em renunciar a toda a herança dos empreendimentos dos Rodrigues nos Estados Unidos e em todo o mundo, pois as investigações haviam estabelecido o uso de bens derivados do tráfico de drogas. Em troca, os membros da família obtiveram o direito de serem excluídos da lista negra por crimes cometidos antes de 16 de dezembro de 1997. Logo após a declaração de culpa,
O juiz condenou o então sessentão Gilberto e o sessentão Miguel a 30 anos de prisão, sob a acusação de lavagem de dinheiro. A sentença seria simultânea à condenação de 30 anos de prisão, anteriormente emitida em decorrência das acusações de tráfico de cocaína contidas na denúncia do Distrito Sul da Flórida. Gilberto faleceu em 2022, aos 83 anos, vítima de câncer. Miguel ainda está vivo. Sua data de libertação é 15 de julho de 2028 e ele tem atualmente 80 anos. William Rodrigues, nos termos do acordo, cumpriu 5 anos e foi libertado. Em 2014, ele escreveu o livro Sou o Filho do Cartel de Cali, no qual detalhou sua vida e o motivo pelo qual decidiu delatar seu pai e seu tio. A derrota dos dois grandes cartéis colombianos pouco mudou na guerra às drogas, mas suas prisões serviram como uma lição para outros narcotraficantes na Colômbia. Se você se tornar uma organização muito complexa, será mais vulnerável. Hoje podemos observar um tipo radicalmente diferente de organizações de tráfico de drogas. Desapareceram as enormes corporações, que empregavam milhares de pessoas e geravam uma receita anual de 7 bilhões de dólares. Em vez disso, surgiram os chamados cartelitos, que agem com a mesma descrição que caracterizava a União de Cali, mas não dependem mais de uma estrutura organizacional complexa e sistemas de comunicação modernos. De fato, não há nada mais confiável do que um encontro cara a cara sem testemunhas indesejadas. Além disso, os cartéis colombianos modernos não vendem diretamente. Eles entregam a mercadoria aos mexicanos. Então os Estados Unidos não podem iniciar processos de extradição contra eles, onde quer que a cocaína vá parar. A extradição continua sendo a palavra mais temida entre os narcos. Antigamente, os narcotraficantes colombianos eram responsáveis por 80%, se não 90% da cocaína transportada para os Estados Unidos. Após a liquidação de Cali e Medellín, os cartéis mexicanos preencheram a maior parte dessa lacuna. É impossível parar cada pessoa e cada veículo que cruza a fronteira, pelo menos para os 48 milhões de pedestres, 90 milhões de veículos e 44 milhões de caminhões, que, segundo estimativas do Serviço de Fronteiras do Uriua, a atravessam anualmente. Na guerra infinita às drogas, nada mudou, exceto os atores envolvidos.